Então, fazer saúde pública, saúde de qualidade no município igual o nosso, ele é muito difícil, né? Precisa de criatividade, né? Precisa de ter essa noção aí de administração pública, né? De execução de recursos. E hoje, assim, o que eu vejo, né? Hoje como um dos gargalos que a gente tem, tira, né? Os exames, né? A gente tem um gargalo ainda muito forte, né? Dos exames, não só de imagem, mas qualquer tipo de exame, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente tem um laboratório de análises clínicas, né? No nosso município. Ele deixou de funcionar há algum tempo e a gente tem os profissionais capacitados para fazer os exames aqui no nosso município, né? Elas são efetivas, são concursadas no nosso município, mas a gente tem um laboratório que foi terceirizado, né? Ele foi terceirizado. E aí criou-se uma cota no nosso município, né? Onde os exames eles são regrados ali durante um mês, né? Por exemplo, não sei se é isso, eu estou dizendo de um exemplo, mas cada equipe de PSF tem ali em torno de 50 exames por mês. Passou daquilo, é cortado e só o mês seguinte, né? Quando, na verdade, a gente poderia ter uma oferta maior, a gente equipar novamente esse laboratório, né? A gente modernizar os equipamentos que tem lá, oferecer capacitação para quem está lá. Porque quando eu falo de criatividade é isso, né? Uhum. Se eu tenho uma estrutura adequada e capaz de receber esse serviço, a gente precisa correr atrás de recursos para adequar, para capacitar e trazer uma infraestrutura adequada para aquele espaço, para que a gente possa voltar a ofertar um serviço que era ofertado antigamente e tinha ali, né, não tinha essa coisa de limite. Era ofertado, chegou, era atendido, ia fazendo e a população era atendida. Uma outra coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, e é visível, assim, a gente vê muita população às vezes questionando a questão do carro, né, do transporte municipal, assim, né, e não é de hoje, né, isso é uma dificuldade, assim, de tempos, né, é muita gente, justamente por aquilo que eu te falei. Às vezes o médico que tem uma especialidade que a gente precisa, ele não está aqui, né? E aí o que a gente precisa? A gente precisa levar para Montes Claros, a gente precisa ter estrutura para levar para lá, e nem sempre a gente vai conseguir, né, ofertar para uma população em torno de 18 mil, né, com essa continuidade, né? É direito, né? É direito, a gente precisa melhorar, né, a assistência à saúde. Tem esses gargalos, né, que eu aponto assim, que eu acho que são os principais hoje, mas a gente precisa melhorar. Tem a administração pública perfeita? Não tem. Mas sempre existe espaço para melhorar, né? E eu, como vereador, a gente fiscaliza todos os dias, né? Rotineiramente tem ido na secretaria, tem subido para conversar com o executivo sobre essas questões que vão acontecendo, que vão chegando até nós. A população traz muito isso, né? Ela liga, manda uma mensagem, né? E pode mandar mesmo, a gente está aí para isso, é para absolver essas demandas, né? Porque a gente é fiscalizador, nós somos fiscalizadores, a gente está lá, né, para representar justamente essa parcela, né, da população aí que nos elegeu, né? E precisa de voz dentro da Câmara. Então, pode ligar, pode mandar mensagem para que a gente faça esse trabalho de fiscalização mesmo. Muito bem, esse é o podcast Trocando uma Ideia, hoje com o vereador Heré. Heré, outra pauta que você tem defendido, você já falou aqui, né, a valorização do servidor público municipal. O que você tem ouvido dos servidores? Você convive com eles diariamente, né? O que você tem ouvido desses servidores aí depois de chegar ao cargo de vereador? Amarildo, graças a Deus, assim, sabe, de uma forma geral, não só dos servidores, mas da população, eu tenho tido um feedback muito importante, sabe, de que eu estou no caminho certo, né, às vezes parabenizando por uma atuação específica, às vezes não só, né, no sentido de uma defesa do direito do servidor, mas também na questão, né, da atuação legislativa, de buscar recursos, dos projetos, né, e de tudo que a gente vem fazendo. Graças a Deus, assim, é óbvio, né, que a gente não vai agradar todo mundo, né, ainda mais dizendo de política, né, a gente sabe que sempre tem as pessoas que gostam da gente, né, que gostam da atuação parlamentar e outras não, né, isso é saudável, é democrático, mas em suma, né, em vias de regra, eu tenho tido aí um bom reconhecimento da população aí, Amarildo. Mas e com relação a reivindicações, o que chega para você deles? Sim. Geralmente, Amarildo, a reivindicação que chega para mim,
geralmente ela está atrelada ao plano de cargos e carreiras, né? Porque é uma demanda antiga nossa, né? No meu programa de campanha, inclusive, né? Foi uma das promessas que eu fiz, queria ser atuante em relação a isso, né? Porque entendia que o município ele tinha uma dívida histórica com a gente naquele momento, e ainda continua tendo, porque ele não conseguiu sanar isso, mas acredito eu que vai dar uma melhorada nessa questão, né? E a gente... E mais, assim, de uma questão, às vezes, ou outra ali de estrutura de trabalho, sabe? É o que mais chega, assim, para mim do servidor. Olha, isso aqui tá ruim e tal. Cobra aí, vai lá, olha lá. Ó, tem tal coisa quebrada, vai lá dar uma olhada. Chega muito nesse sentido, assim. Eu faço questão, sabe, de ir, assim. É muito importante isso, porque a gente reafirma esse compromisso, né? Não só com o servidor, né, funcional, aquele que trabalha, né, aquele que está ali, mas com aquele que está preocupado também com o bom funcionamento das unidades, que tem essa preocupação.